esse é mais um programa Olhar Municipal, que está começando, para que você conheça o nosso estado do Ceará, os nossos municípios, e hoje também nós trouxemos aqui um convidado especial que se chama Davi Benevides, prefeito de Redenção, jovem, disciplinado e tremendo trabalhador para o povo de Redenção. Fábio. Olá, esse Olhar Municipal você já conhece, é um programa voltado para conhecer as potencialidades dos municípios, os desafios e as metas para vencer as inúmeras barreiras de gestão. E hoje conosco Davi Benevides, uma referência no novo modelo de gerir as cidades. Um prefeito que trabalha ouvindo as comunidades, pautando as demandas e produzindo, planejando soluções. Davi, seja muito bem-vindo ao Olhar Municipal. Esse é um programa, como eu te disse no conceito, de criar um bom debate para as cidades, onde a gente apresenta aí possíveis soluções para problemas comuns, problemas localizados no município e os desafios de gestão, né? A gente sabe da dificuldade, muitas vezes o orçamento pouco, as parcerias difíceis, muitas vezes. Como é que se faz, meu irmão, para gerir um município como Redenção, histórico e importante para a região metropolitana? Bem, primeiro, agradecer mais uma vez o convite de vocês dois, tanto o Dr. Walter, tanto o Fábio. Eu tenho falado muito que ser gestor é algo muito desafiador. Cada vez mais está sendo necessário mais preparo, mais capacidade de trazer soluções. Como é que faz a gestão do município de Redenção? Trazendo soluções para o dia a dia das dificuldades que nós temos aqui na cidade, como muitas outras cidades têm do interior, não só do Ceará, mas como todo o Nordeste, todo o Brasil. E que esses desafios que nós temos no dia a dia, eu me esforço junto com a minha equipe, começa logo, a gente não faz nada só, mas divido muito com a minha equipe essa missão que nos foi dada, com os recursos que nós temos, tentar produzir o maior número de resultados em prol da população de Redenção. Então, sou muito grato, sou muito grato pelo que o povo de Redenção tem depositado, dá confiança na nossa gestão, e agradeço muito a Deus, como eu tenho falado muito, estar aqui vivo, com saúde, para poder estar aqui com todos vocês. É sabido, lógico, que até a população de Redenção o conduziu novamente a comandar por mais 4 anos a prefeitura. Também nós tomamos conhecimento que uma das suas áreas que você focou foi a saúde e a educação, tá? Aí eu pergunto, lógico que os 4 anos não deu para você levantar e fazer um trabalho excepcional em Redenção, devido até às próprias dificuldades no início da sua gestão, com um jovem novo e tal. Mas hoje, se ainda tivesse assim mais 2, 3 anos para você fazer mais, aonde você atuaria nesse momento? Fora o que você já vem atuando, que é educação, saúde, qual seria o outro? Por exemplo, turismo. Como você veria hoje o turismo em Redenção, e o que você poderia trabalhar em cima disso aí? Tendo, logicamente, né, suporte financeiro, porque a Redenção hoje ela necessita de um suporte maior de verba, né? Vamos lá. Primeiro, graças a Deus, como eu tenho falado, eu sou muito grato ao reconhecimento. Eu fui candidato a prefeito pela primeira vez muito jovem, fui candidato com 26 anos. Então, quando me elegi, fui um dos prefeitos mais jovens do Ceará, então, provavelmente um dos mais do Brasil a serem eleitos. E agora, né, ou seja, a população de Redenção já me deu uma oportunidade muito forte, elegendo uma pessoa muito jovem. E me deu mais uma, agora em 2020, já que eu sou um dos prefeitos mais bem eleitos, não só do Ceará, mas de todo o Brasil. Isso. Eu fui reeleito com um pouco mais do que 83% dos votos da minha cidade. Ou seja, mais uma vez a população de Redenção... Isso mostra a capacidade de gestão que você desenvolveu. Porque, vamos ser bem honestos, as gestões anteriores,
elas no primeiro e segundo ano elas se acabavam e aí a população ficava carente, porque eram inclusive pessoas da terra. E você chegou como forasteiro lá. Já não era de lá. Já não era de lá e conseguiu fazer um trabalho diferenciado. Daí porque a população reconheceu com esses 80%. Mas hoje eu digo, qual seria, assim, vislumbrando o futuro? Bem, eu primeiro gosto de dizer que é muita bondade do povo de Redenção. Assim, eu nunca imaginei que, obviamente, sabendo do trabalho que eu desempenhei lá, que nós temos muitas coisas grandiosas, mas eu nunca havia imaginado de receber uma votação tão expressiva. Isso. Mas agradeço muito ao povo e agradeço muito a Deus esse reconhecimento. Porém, hoje, o que nós estamos fazendo, que é o que eu projeto para ser a mais grandiosa ação que eu quero deixar para o futuro da minha cidade, é algo que muitas pessoas têm conhecimento disso, mas essa necessidade da população, que não é só de Redenção, né, do Ceará, do Brasil. Durante a série histórica, todo mundo que faz o rastreio de opinião pública, eu faço isso na minha cidade de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Durante toda a série histórica, quando você batia na porta da pessoa, de qualquer cidadão, ou cidadã da minha cidade, e perguntasse, mas qual é a sua principal preocupação? E ainda é, em boa parte dos municípios, a pessoa vai responder, saúde. Exato. E saúde, além de ser a primeira, ela era em primeiro lugar, com muita distância do segundo lugar. Mas hoje, certo, em várias cidades, vários estados, em Redenção não é diferente, existe uma pauta que ela está, em alguns momentos, igualando a saúde e, às vezes, ultrapassando, que se chama empregabilidade. Que é muito É um desafio. Né? A população hoje está atrás de oportunidade, atrás de geração de emprego. Isto é fato. Certo? Então, a grande ação que eu estou fazendo hoje, que nós estamos fazendo hoje, que é algo que a gente está querendo iniciar agora, mas sabendo que isso pode ser muito mais desenvolvido no futuro, é de trazer grandes investimentos industriais para o município, certo? E que possa, quem sabe, abrigar até uma nova metodologia de investimento industrial, que é o condomínio de indústrias. Nós temos uma experiência ali do lado, que é o polo farmacoquímico do município de Guaiúba. Certo? Então, hoje, certo, o município de Redenção, eu já anunciei um investimento industrial na cidade. É o maior investimento industrial que a cidade já recebeu em toda a sua história. Quer dizer, uma área disponível para o a criação industrial. Exatamente. Então, o que é que nós fizemos? Primeiro, eu já trabalhei na instalação de 2 indústrias. Então, o empresariado, o empreendedor, para ele, primeiro, ter a capacidade de fazer um investimento industrial desse, ele precisa ter confiança. Com certeza. Então, por que Redenção? Por que Fortaleza? Ou por que Maracanaú, que é um grande, o maior impulsionador, o maior polo industrial fora de Fortaleza, eu acho que talvez até do Ceará. Então, por que Redenção? Então, eu fiz um trabalho muito forte, visitando algumas indústrias, procurei a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC, que me direcionou ao SIC, que é o Centro Industrial do Ceará, para poder começar uma relação onde as pessoas entendam, primeiro, o que é que eu estou preparando, os empreendedores, e como eu estou preparando. Que tipo de benefício você vai disponibilizar para as empresas, nessa questão fiscal, nessa questão de território, de logística, né? Você foi vender o município no sentido Perfeito. Das atribuições, das características que você tem ali. Exatamente. Então, nós regularizamos uma área de 80 hectares, ou seja, são 80 hectares que estão disponíveis hoje para investimento industrial e com algo muito particular, que não é algo muito comum quando nós falamos de desenvolvimento industrial. Que esse terreno ele tem a particularidade de ser juridicamente perfeito. Que é uma das principais Os gargalos ali. dificuldades, gargalos para se montar uma estrutura. Por que, Davi? Porque investimento industrial ele requer espaço. 80 hectares não é pouca coisa. Exatamente. Então, como nós conseguimos Até regularizar essa grande área, então, automaticamente, eu consegui, isso hoje já, entrar em acordo com um determinado empreendedor do segmento e que ele já se disponibilizou a começar
ainda no ano de 2023, certo? No segundo semestre agora, de fazer um investimento de mais de Dá 30 start milhões. ainda na sua gestão. Perfeito. Mais de 30 bilhões de reais. Davi, com qual estratégia? Porque o meu pensamento não seria não seria competitivo eu simplesmente regularizar uma área e divulgar. Ó, a Prefeitura Municipal de Redenção, ela regularizou uma área disponível para desenvolvimento industrial. Qual foi a estratégia que eu adotei? Não. Eu vou primeiro trazer uma indústria, Um case para case de sucesso, e dizer, ó, pessoal, ó, empreendedores, eu tenho alguém aqui que se instalou, que está tendo muitos benefícios, e que os benefícios que ele está tendo aqui, pode ser seu também. Você pode ter também. E aí você está criando a oportunidade para que você que mora em Redenção não precise atrás de emprego em Fortaleza ou cidades vizinhas, mas você vai ter o que? O seu emprego ali pertinho de você e atendimento, dá para atender a família perto, o custo para a empresa e para o funcionário, muito menor de para o deslocamento. funcionário. Né? Essa é uma pauta muito bem trabalhada pelo atual governo do Estado, né? Que descentraliza questões tanto da parte estrutural como da parte de educação profissional. E é uma tendência de gestão, essa parceria entre os poderes para que se mantenham as pessoas nos seus municípios. Né? Essa política de atração de empresa, ela é uma trajetória bem diversificada e que exige muito do gestor. O que é que você pode falar como dica para os outros prefeitos nessa questão de atrair empresas? Bem, primeira coisa é visualizar se a sua cidade ela tem esse perfil, Potencial. esse potencial. Ou qual potencial? Exatamente. Né? Qual? Porque, por exemplo, a rigor, o perfil prioritário que a Redenção teria para desenvolvimento seria o turismo. A Que é por história, isso o que turismo, né? eu fui lá. Exatamente, na que é ponta. algo que eu tenho assim, o desejo. É a primeira cidade que aboliu a escravatura. Sim. É uma cidade que tem uma área serrana lindíssima. Perfeito. Por sinal, com Perfeito. visibilidade. Eu digo que eu sou apaixonado por Eu aquilo sou ali. apaixonado Perfeito, por aquela Apesar da área. minha propriedade ser ali pertinho de você, 8 quilômetros de Redenção, mas eu já andei Já conheceu. pescando Eu alguma adoro aquilo coisa ali, aqui. Pacatuba, Olha, Redenção. Redenção, Eu adoro. Olha, aquilo. nós vamos falar já disso aí, mas Redenção, só para que você tenha uma ideia, tem locais lindíssimos e maravilhosos. Mas vamos falar disso já, após os nossos comerciais. Uma boa colheita começa com a escolha certa. Começa no Baratão da Irrigação. Há 25 anos trabalhando com as melhores marcas para a sua irrigação. Ligue 4009-9090. Ficamos em frente à Ceasa, em Maracanaú. Voltamos após o nosso intervalo e o assunto é geração de emprego e renda, melhoria da condição econômica dos municípios, e o Davi Benevides, em Redenção, está criando cases nesse sentido. Porque, veja, não é só a questão da empregabilidade, né, Davi? Quando se instala empresas no município, cria-se uma cadeia produtiva gigantesca e que muitas vezes a gente não consegue nem mensurar o tamanho, né? Exatamente. O que eu tenho falado e a pergunta, o que fazer? Então, primeiro tem que ver o perfil, se o município realmente ele pode abrigar um investimento industrial. Esse é o primeiro passo. A minha região, que é a região do Maciço de Baturité, e isso que eu estou programando, é uma coisa que eu até aprendi. Essa ação que eu estou tendo, eu já visualizei que ela não pode se singularizar apenas a Redenção. É uma ação a nível regional. Pega a região do Maciço. Então, a gente tem, por exemplo, boa parte das cidades ali da região do Maciço de Baturité tem muitas áreas de proteção ambiental. Então, dificilmente será possível desempenhar um desenvolvimento industrial. Só que isso não quer dizer que ela não possa se desenvolver. Mas o que eu quero dizer é que visualizar se na sua cidade o que é que você pode te oferecer de diferencial. Qual a diferencialidade que tem na cidade, nessa área de Redenção? Nós temos uma rodovia duplicada, que margeia toda a área. Acesso. Ou seja, acesso. Nós temos linhas de alta tensão dentro do terreno. É verdade.
Ou seja, esse problema de queda de energia não vai acontecer. Talvez não seja para acontecer, né, Fábio? Não deva acontecer. Não deva acontecer. E terceiro, que é algo muito importante, é um lugar que fica próximo tanto de uma rodovia estadual como de uma rodovia federal. Ou seja, ele está bem posicionado. Você tem um corte que vai rapidinho chegar. Perfeito. Então, ou seja, para poder promover o que nós criamos, a gente teve que estudar. Lógico. Então, qual é a dica que você pode dizer? É visualizar uma estratégia em que o lugar que você disponibilizar, ele possa, de alguma ótica, ser diferenciado dos outros. Inclusive, dentro desse terreno, passa um pouco, olha a coincidência, passa uma linha férrea. Olha a ordem da vida. Por eu ter regularizado isso e começado a divulgar, eu já fui notificado que existe uma empresa fabricante de trilhos de trem. Olha aí. Que tem um desejo de visualizar se é possível se instalar lá. Uma linha férrea para escoar a produção. Perfeito. Custo, lá embaixo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Isso aqui foi uma particularidade. Mas qualquer canto do Ceará, do Brasil, do que for, você consegue visualizar, né? talvez identificar algo que seja particular para aquele industrial. Eu vou só lembrar aqui um detalhe. Existia na minha época de criança, da época do seu pai também, que a gente fazia muito o turismo. Fortaleza, Baturité, via férrea. Pronto, exatamente. É por isso que tem a linha, né? Por isso que tem a linha. É isso aí. Inclusive as estações antigas ainda estão lá, embora quase destruídas, mas ainda existem inclusive os pontos de... Davi, uma outra questão que a gente sempre discute é a questão da arrecadação municipal. A dificuldade que os municípios têm em organizar suas secretarias de finanças na questão dos impostos. Como é que funciona isso em Redenção hoje? Bem, primeiro o que eu tenho falado muito na questão da arrecadação é que eu tenho sempre tentado mostrar para a população da minha cidade que ninguém gosta de pagar imposto. Repetindo o princípio. E às vezes eu brinco, as pessoas acham que depois que você se torna prefeito ou qualquer cargo político, você vira outro ser humano. Nós somos como qualquer outras pessoas. Então ninguém se predispõe com vontade de pagar tributo. Então o trabalho que precisa ser feito tudo bem, eu estou pagando, mas o que está acontecendo? Conscientização. Certo? Então eu tenho tentado mostrar para as pessoas que boa parte dos investimentos que eu tenho na minha cidade são em parcerias, porque o município não tem capacidade de custear tem que isso ser, tudo. né? O município precisa ter o princípio da contrapartida, né? Exatamente. Que os projetos exigem, a nível federal, por exemplo. Perfeito. Então, todos os projetos que o município tem hoje têm as contrapartidas do município. Só que para ter contrapartida, o município tem que ter dinheiro. Claro. Exatamente. Certo? Então, eu mostro muito para as pessoas da minha cidade que todos os lugares em que está existindo investimento, o pessoal, né, o Estado, que tem as maiores parcerias, está custeando boa parte. Mas a prefeitura também está fazendo a parte dela. E para fazer a parte dela, Tem que arrecadar. precisa ter uma estrutura de uma Secretaria de Finanças que seja em consonância com o que o município está se desenvolvendo. Então, vários trabalhos que nós fazemos primeiro de modernização do sistema tributário do município, fizemos um novo código tributário, mas ao mesmo tempo nós utilizamos algumas ferramentas para conseguir fazer com que as pessoas elas possam entender que os recursos que estão sendo arrecadados estão sendo investidos. Como isso? Primeiro, a gente faz muito, o que muitos municípios fazem, é aquela questão da premiação de quem paga os seus impostos em dia. Né? Ou seja, se você é uma pessoa que está no dia a dia adimplente das suas obrigações, a gente sempre faz um reconhecimento com ganho de sorteio, essas coisas. E, ao mesmo tempo, a gente faz uma conscientização, um trabalho de apresentação. De apresentar os resultados. Para as pessoas, exatamente, apresentar os resultados de o que é que aquela determinada pessoa fez, se esforçou para conseguir também. Que tipo de retorno, né? Pronto, porque o grande detalhe é esse, é fazer com que as pessoas entendam o porquê por que ele precisa pagar o imposto, né? Exatamente. Por que o município precisa ter um sistema de arrecadação muito bem organizado, muito bem ordenado? Até porque, os resultados vêm quando isso é administrado de forma coerente. Até porque, Fábio, quando você paga
um tributo, um imposto, e a população observa que esse dinheiro que ele pagou está sendo investido, como no caso da Davi, ele investiu na saúde, na educação, há uma predisposição da pessoa se sentir satisfeita, porque o que ele está pagando, o que ele está ali devolvendo, Está recebendo, né? ele está recebendo de volta em benefício, que essa é a função do Estado, do município, em que ele tem que atender bem a população com aquilo com os recursos que essa população, com o sacrifício, devolve. Então, é uma mão dupla. Eu recebo, mas eu lhe dou, mas eu recebo. E assim a coisa começa. Quando você vê um gestor que não está se preocupando, que foi casos anteriores, que pegava o dinheiro e você não tinha saneamento, não tinha rua, não tinha saúde, não tinha educação, a pessoa não vai pagar, ela não vai ter interesse, incentivo, né, de fazer essa contribuição. E outra coisa importante, Fábio, que eu sei que é assim, uma grande assumidade nessa questão, facilitação do pagamento. Sim, isso é importante. Não é? Pra Facilitar. não onerar, né? Ferramentas. Pra não onerar A pessoa vai lá, tem dificuldade de pagar o boleto e tal, tá entendendo? Isso é Então, importante. Você ações. cria condições. Exatamente. Cria condições. Ações para fazer com que aquela pessoa ela tenha o menor trabalho possível para pagar o seu. Para pagar o seu imposto. Você tem hoje, assim, ideia de, com essa modernização do seu trabalho na Secretaria de Finanças, o tanto que arrecadou, comparando, duplicou. Nós duplicamos. Olha aí, Conseguimos. legal. Nós Com a conscientização e com a modernização. Já sei, nós começamos em 2017, fizemos um rastreio de diagnóstico para saber né, quais eram as deficiências. Então, 2017, 2018, começamos em 2019, certo? Então, nós já tivemos um aumento na arrecadação própria, fala da arrecadação própria, sim. algo em torno dos 25% a 30%. Tivemos a pandemia, 2021, então isso trouxe... Afetou, não tenha dúvida. Afetou diretamente e também não fazia sentido você ir atrás de cobrar das pessoas no momento de fragilidade. Inclusive, pelo contrário, na época da pandemia, uma coisa que eu fiz na cidade era que muito era se falar do lockdown. Você lembra do lockdown? Sim. As pessoas não podiam trabalhar e tal. E eu falava muito para as pessoas que, gente, ó, eu não estou fazendo porque eu quero, estou fazendo porque... São normas. As pessoas que trabalham, que têm conhecimento, eles estão indicando ser feito isso. Só que eu gosto muito de trabalhar com o que eu escuto da população. Então o pessoal dizia assim, não, Davi, mas você diz isso porque todo final de mês, seu salário está na conta, e tal, foi o que eu fiz. Antes de decretar o segundo lockdown, né, nós tivemos 2 ou foi 3, ou foi no meio do primeiro, não me recordo agora, eu falei, não, então vou mostrar para você, porque não adianta você pedir de uma pessoa algo, vamos dizer assim, para você fazer um sacrifício, se você não está disposto a se sacrificar. E nem, tinha condição de vir a um nível de... Então, foi o que eu fiz. Enquanto todos os lockdowns durassem na minha cidade, eu doava o meu salário. Interessante isso. Isso é bom, bem interessante. Simpático, na realidade. Então, vamos botar a prefeitura para arrecadar. Ou seja, para eles entenderem que eu estou fazendo a medida que é necessária, mas eu estou fazendo a minha parte. E que também não podia fugir das legislações, claro, né? Os decretos eram claros. Não poderia trabalhar. Não tinha. Então, se assim, era errado ou não, não sei exatamente. Não tem como contestar. Quando a gente está na linha de tomada de decisões, a gente tem que tomar decisão. Não tomar é a pior coisa do mundo. É a pior coisa. Ficar em cima do muro. Então, exatamente. Então, para as pessoas entenderem que eu tinha essa ótica de relação de estar com eles, mas, obviamente, também para eles entenderem que eu também estava ajudando. Estava se sacrificando. Mas ajudando também o município. Sim. Entendeu? Davi, boa parte dos municípios, inclusive nós tivemos casos na capital, perdem recursos, perdem projetos, porque não conseguem criar políticas públicas, não conseguem criar ideias, legislações que vão servir para comportar recursos financeiros. Nós tivemos um caso emblemático aqui na cidade de Fortaleza, em que em uma determinada gestão perdeu-se um projeto de revitalização de todo o centro da cidade, porque não tinha um projeto técnico. Sim. Como é que funciona isso em Redenção? Existe uma coordenadoria técnica capaz de preparar o município para receber os recursos? Bem,
O que nós fizemos logo no início é uma delimitação de objetivos. Ou seja, a gente, por secretaria, fiz reuniões com cada secretário na época, gente, nós temos interesse de ir atrás disso aqui, mas saber que a gente não tem capacidade de executar tudo. Mas, pelo menos, de tentar, a gente ia ter. Então, nós temos projetos de praticamente todos os espaços públicos ativos. Por que eu estou falando ativos? Porque o município, como Estado, deve ter alguns lugares que ou não tem mais utilidade, entendeu? Está deteriorado há muito tempo, está fechado há muito tempo. Então, nós temos projetos de todos os espaços ativos com o objetivo de a gente ir colocando em prática a recuperação daquele determinado prédio público. E se aparecer alguma oportunidade, não, está aqui, o projeto está pronto. Vou lhe dar um exemplo. Isso é um fato até engraçado. Nas minhas peregrinações de pedir recurso, tal, foi o que aconteceu. Um colega meu, procurando, né, tinha conseguido um recurso, certo, para fazer uma determinada obra, tal, com o governo do Estado. E ele, muito feliz, porque ia fazer a obra dele. E eu feliz por ele, porque é meu colega, meu amigo. Então, ele estava feliz, ele estava feliz, eu. Só que acontece, o Estado do Ceará ele tem uma normativa de que os convênios de algumas secretarias, principalmente de obras de infraestrutura, o município ele só consegue fazer a celebração do convênio se você tiver atingido o seu limite de gasto com o pessoal. Ou seja, se você superar os 54%, o município não tem aptidão para Receber o dinheiro, projeto. e o convênio não vai chegar. Resultado, quando nós temos alguns prazos eleitorais, ou seja, que permitem que o município celebre os convênios, ou seja, em anos eleitorais a gente tem essas normativas eleitorais. E aí o que acontece? Esse meu colega logo na beira do gol tinha ultrapassado o limite de gasto com o pessoal. Chutou atrás, bateu na trave. Chegou para mim, pai, perdi o dinheiro, pai, não vou ter e tal. E realmente não dá, são 4 meses para recuperar isso aqui. Aí eu, beleza. Comigo estava, comigo fiquei. E esse meu colega, ele já teve história na minha cidade. A família dele tem ramificações. O tataravô já tinha sido prefeito. E tal. Até que no outro dia ele me disse, Davi, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na hora, chefe, o que você manda? Se eu mandar o recurso para isso aqui, para fazer aquilo ali, uma escola, tu faz, aí eu faço. Porque não é porque aquele recurso que não deu para mim, eu vou dar para ti. Agora, meu chefe, tá feito. Para a secretaria amanhã fazer as aprovações que aqui cabe. E uma das obras que eu fiz. E assim vai, né? E essas assim parcerias, vai. essas Exatamente. ações que são tão importantes para o desenvolvimento das cidades. Mas é um detalhe que, infelizmente, nem todos os gestores municipais atentam para preparar os municípios, para criar as condições para que os municípios possam receber esses recursos. Né? Uma iniciativa importante é essa criação do Fundo Municipal de Contrapartida, trabalho que a gente construiu junto com o Aldir Mota, meu amigo pessoal, à época da UVC, incentivando os municípios a estabelecer essa célula no orçamento, para se tirar a parte do que se arrecada exatamente para ter a condição de receber, né? De manter o município em dia com as suas obrigações e receber esses recursos, porque dinheiro tem. Hoje, essa discussão do governador de Minas Gerais, o Zema, né? Que disse que está encontrando burocracia para receber seus projetos, para ter seus projetos atendidos. Na verdade, não é. Você precisa apresentar, fazer como você faz, você precisa vender o seu estado, você precisa vender o seu município e apresentar os projetos técnicos. Se tem burocracia, Fábio, fica cobrando, meu irmão, que sai. Fábio, Davi, o que eu sempre tenho aqui, a gente tem sempre levantado a bola, é que o governo federal tem muita verba, tá, disponível para os municípios. Agora, é preciso ter projetos, é como o Davi, ele tem que preparar o município para poder ir buscar as verbas. Não é chegar lá, mande para mim que eu estou precisando fazer. Se não tiver projeto, não vem.
Infelizmente não vem. Eu já vi muita verba voltando para os cofres federais. Por quê? Falta de projeto. Porque os ministérios têm turismo. O secretário de turismo de gestões anteriores era amigo meu, e ele disse, mas eu estou devolvendo, porque infelizmente não tem projeto. E Mas aí? ele deveria construir o projeto, né? Entendeu? Bom, o município teria que construir o projeto. A conversa quando é boa, o tempo passa rápido. Quero agradecer a presença do Davi Benevides aqui, referência em gestão pública municipal, tem feito um grande trabalho em redenção. Manda um abraço para o seu pai, meu ídolo, né? Adoro o Mauro, pelo trabalho na economia, pela genialidade na economia que ele desenvolve nesse estado e como deputado federal. E dizer a você que o espaço é seu, né? Vamos marcar para você voltar de novo, né, Maravilha? Bater esse papo. Bacana demais. A casa está aberta para ele. Sempre. Não E redenção só pra ele, é referência. Não só para ele, como o Maurinho, eu posso dizer Maurinho, porque o Maurinho nós estudamos juntos, somos colegas juntos de escola e tal. E eu admiro muito, aliás, seu avô foi o primeiro voto que eu marquei, foi para ele, Que legal. o Mauro. Mauro. Velho Mauro. O grande Mauro. Diga o velho Mauro não, que ele Ele se lasca. E quando a gente se encontra, agora nós somos aqui. E o bacana é que ele quando disse a que gente se encontra, a gente faz uma o festa danada, o né? papel mais difícil que ele teve na vida pouco foi ser vereador. Ele fala. disse, exatamente. E eu, como assessor de vereador, trago isso. E outra Fábio, coisa, ele tem particularidade, porque eu só conheço ele, pode ter tido outras pessoas, mas eu só conheço ele de todas as pesquisas que eu já fiz, o único que já foi vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. E Eu não presidente conheço. da Verdade. Câmara. E Presidente do Senado, e presidente do Senado. Olha aliás. só, interessante. Subiu a escada. Ou seja, ele sabe dizer onde é que ele Sabe. diz. Ele sabe. diz. Ele sabe. O papel mais difícil foi vereador. Considerações finais, porque o tempo já estourou. Vamos Gente, lá. eu quero só agradecer mais uma vez o convite. Eu fico muito feliz. Uma das coisas mais importantes da gestão, na projeção, na execução, mas também da apresentação. Tem que mostrar quais foram os sucessos, os resultados. E eu fico muito feliz aqui de estar com todos vocês, de poder contar um pouco da minha história, um pouco das nossas ações e que nós iremos continuar trabalhando dia a dia, como eu sempre falo, pelo meu povo, pela minha população, que eu sempre gosto de agradecer muito. Também a minha família, mas eu gosto sempre de registrar minha gratidão muito a Deus por poder estar aqui com vocês hoje. Estou sempre à disposição para poder trocar uma ideia, compartilhar algumas ações, para que a gente possa sempre estar contribuindo aí com as ações municipais. Ok. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero dizer para você que nos assiste, nos dá a honra de nos deixar estar nesse momento no seu lar, passando aquilo que a gente tem de melhor, que é esse momento aqui de bate-papo e mostrando para vocês a nossa realidade, a realidade dos nossos municípios. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus dê a você prosperidade, saúde, discernimento e capacidade de assimilar o que vem acontecendo no nosso dia a dia. Deus te abençoe e até a próxima.